estamos de volta com mais um episódio do Encontros em Pauta. E hoje vamos falar sobre um tema muito relevante e pouco discutido ainda na oncologia, que é a sexualidade em pacientes oncológicos. E para isso convidamos a doutora Monique Schmidt. Monique é ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas e rejuvenescimento íntimo. Seja bem-vinda, Monique. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada, Oncologia DOR. É muito importante a gente abordar o tema de sexualidade, né? Que é um tema pouquíssimo falado em consulta. Geralmente as pacientes oncológicas têm uma consulta muito densa, né? Com muita informação e libido e sexualidade acaba passando muito distante de uma consulta oncológica, né? Então é bem importante os pacientes terem informação e terem um aprendizado mesmo, né? Proporcionado por nós para elas poderem ter uma qualidade de vida melhor. Maravilhoso, você sabe que eu sou só fã. Obrigada. E a gente sabe que durante o tratamento oncológico, seja quimioterapia, seja bloqueio hormonal, os pacientes vivem muita ansiedade, são muitas dúvidas, são muitas questões e a sexualidade muitas vezes realmente fica colocada de lado e a gente precisa falar disso porque muitas vezes as pessoas acham que faz parte do tratamento ter essas toxicidades, essas limitações e nem abordam o assunto com os profissionais. Então eu queria primeiro começar perguntando para você sobre a libido, né? A vontade, o desejo sexual que fica diminuído, tem como melhorar? Sempre tem, tá? Então, assim, o que eu costumo explicar para os pacientes e tentar mesmo desmistificar é que a libido não é hormônio, né? Principalmente quando a gente estuda desejo hipativo nos pacientes que estão em tratamentos oncológicos, segue um modelo de estudo que tem 3 linhas, na verdade. Tem a linha biopsicossocial, que a gente chama, né? Então tem a linha biológica, que é a parte anatômica mesmo, da vagina ficar mais ressecada, né? Da paciente ter alguns sintomas bem próximos da menopausa, né? Por conta dos bloqueios hormonais ou por conta mesmo dos quimioterápicos. Tem a parte hormonal, que, como a gente falou, a parte psicológica, muitas pacientes muito ansiosas com o tratamento, sem saber como aquele tratamento vai como vai ser o desfecho, né? Muitas vezes com episódios de depressão importante, com uma autoimagem completamente distorcida, né? Por todas as mudanças que vão acontecendo ao longo do tratamento. E a parte social de conversa com a parceria, né? Hoje em dia a gente não fala mais parceiro ou parceira, a gente tenta falar parceria sempre. Então é muito importante a gente abordar e sempre estimular a paciente na conversa com a parceria, no autoconhecimento, da gente estimular pequenas coisas que elas podem fazer, né? Durante o dia a dia delas, para poder se conhecer, nem que seja um uso de um vibrador. Eu costumo dizer que o estímulo sexual das mulheres ele é muito diferente dos homens. Então, os homens têm um estímulo muito sexual visual. Então, ele vê alguma coisa e já tem um estímulo. E a mulher se cobra muito de não ter esse estímulo no visual, né? E principalmente quando a gente pensa nas pacientes oncológicas, a gente tem que bater na tecla com elas, de que elas precisam pensar sobre sexo, ver mais vídeos, né? Se permitir ser tocada pela parceria, se conhecer mesmo, tentar novas alternativas. Um vibrador, não estou falando de vibrador, né? Mas enfim, às vezes um estimulador clitoriano, coisas pequenas, mas que às vezes é completamente desconhecido para essas pacientes e vai ser só o iniciozinho de um conhecimento de uma sexualidade um pouquinho mais tranquila, com menos peso, sabe? Então, é claro que a libido a gente tenta melhorar nesses aspectos e é muito amplo quando a gente fala de libido. Muitas pacientes não vão poder fazer terapia de reposição hormonal, a gente tem que estar atenta a isso. Muitas pacientes não vão poder fazer nem alguns fitoterápicos que são preditores de estrogênio, né? As pacientes com câncer de mama têm a questão da autoimagem, né? Da queda do cabelo. Então, às vezes, elas investirem, a gente estimular mesmo, elas investirem
em se autoconhecer, fazer um curso de automaquiagem, né? De tentar se sentir mais bonita. Então, isso tudo ajuda na libido. Não adianta a gente só achar que libido é testosterona, é estrogênio. E não é, isso é uma parte muito pequena da libido. Então, elas tendo esse conhecimento, a gente estimulando mais esses 3 âmbitos aí, né, da disfunção sexual, a gente ajuda muito a qualidade de vida dessas mulheres. Então, você falou, foi muito importante que você falou sobre a libido, e a gente sabe que só o fato de estar nesse processo de tratamento, né, a mudança da autoimagem, né, a autoestima da mulher também fica alterada, né, e os efeitos do tratamento, né, que levam a todo esse processo. E aí, pela diminuição da libido, pelo tratamento, também ocorre, é muito comum as mulheres apresentarem ressecamento vaginal. Como conduzir isso? Qual o manejo? O que existe para o tratamento, para melhorar esse ressecamento? É muito comum e elas às vezes não sabem que isso tem a ver com o tratamento. Então é muito importante a gente sempre lembrar que pode acontecer, né, primeiro numa consulta oncológica, pode acontecer um ressecamento vaginal e se tiver alguma dificuldade para ter relação, para avisar a gente, né? Falando bem claramente, assim, na parte ginecológica, o que a gente tem que tentar fazer nessas mulheres é tentar resgatar a mucosa vaginal antes dela ficar muito atrófica. Então, quanto antes a gente começar um processo de tratamento daquela vagina, melhor vai ser a resposta dela. Eu costumo falar para as pacientes, assim, pele de idoso, às vezes só você desbarrar, já não rasga. É a mesma coisa da vagina. Quando ela fica muito fina e muito ressecada, qualquer tipo de relação vai causar uma fissura, vai causar um desconforto e a paciente às vezes vai bloquear uma relação a partir daquele episódio e não vai ter mais, né? Então, falando assim, claramente, hoje em dia a gente tem estrogênio vaginal, não é todo mundo que pode usar. Por exemplo, as pacientes que têm algum hormônio dependente, isso ainda não é claro na literatura se elas têm uma absorção sistêmica ou não, então a gente prefere não usar, tá? Eu, particularmente, prefiro não usar estrogênio nessas mulheres. Mas a gente tem hoje em dia os lubrificantes vaginais, a gente tem que desmistificar o lubrificante. Essas mulheres às vezes precisam usar o lubrificante no ato sexual. A gente tem hidratante vaginal hoje em dia, que é a base de ácido hialurônico, então esses hidratantes a gente usa mais frequente na semana, como se fosse o estrogênio mesmo. Às vezes a gente alterna com o lubrificante para ela ter uma relação mais confortável. Tem cremes de ácido hialurônico bem concentrado, que não fica escorrendo, né, na vagina. Então, além disso, tem as tecnologias, a gente tem laser de CO2, laser de Erbium, que melhora ali a mucosa vaginal. Não tem estudo robusto ainda na paciente oncológica, mas se a gente conhecer um pouquinho do laser, conhecer como ele age, os estudos estão saindo ainda. Os lasers íntimos são de 10 anos para cá, máximo 15 anos para cá. Demora tempo para a gente ter uma segurança importante nessas pacientes, mas para síndrome geniturinária é bem determinado assim na literatura que de fato melhora muito a mucosa vaginal. A gente vê isso no consultório, a gente vê a paciente chegando com a mucosa muito ressecada e saindo, a gente nem precisa mais botar lubrificante no espéculo na terceira sessão, sabe? E a paciente tem um relato pra gente da melhora mesmo. Tem as pacientes de câncer de colo, por exemplo, que tem uma vagina muito encurtada, ou a radioterapia fechou muito essa vagina. É muito importante elas saberem que existe dilatador vaginal junto com a fisioterapia pélvica, para elas poderem adaptar aquela vagina, aquela nova situação, né? As pacientes às vezes têm pouca vagina mesmo, e a gente, então assim, sendo bem objetiva, são esses basicamente os tratamentos que a gente precisa fazer na parte vaginal, né? Mas o que eu sempre toco mais na paciente, assim, dela entender que às vezes a relação sexual não inclui só a penetração e que ela pode fazer milhões de outras coisas e conversando com a parceria, ela pode determinar os limites que ela precisa chegar. Se ela não quer que seja tocada na mama pelo tratamento, ela precisa conversar isso com a parceria, que as coisas fluem um pouquinho melhor. Maravilhoso, eu gostei. E é essencial a gente falar de tantas abordagens que a gente tem, né? Você falou agora da fisioterapia pélvica, né? Do laser, da autoestima, a questão social.
de tantas opções que a gente tem. E a gente está chegando aqui perto do finalzinho da nossa conversa. Eu acho importante também a gente falar sobre a questão do companheiro ou companheira, né? Que essa parte, a conversa, né? Ela é fundamental. E muitas vezes a mulher tenta traçar esse caminho sozinha, né? Ela quer se resolver, né? Então eu acho importante a gente pontuar também essa questão. Exatamente, assim, a gente precisa entender essa mulher, qual era até a frequência sexual dela antes com a parceria e o que está adequado para os dois viverem confortáveis, né? A gente às vezes parece que a gente falando de sexualidade, a gente está falando do que a paciente vai virar super transante, né? E enfim, e não é isso. É só você tocar no assunto e entender como essa paciente lida com a sexualidade dela, o que a gente pode fazer para melhorar. Diante de tudo que a gente tem de conhecimento, a gente vai orientando ela em pequenas coisas que faz no dia a dia para tentar melhorar. E aí, o final, assim, que eu queria deixar de mensagem, né? A paciente oncológica, ela tem a consulta com o oncologista, ela tem, às vezes, se for um câncer de mama, ela tem a consulta com o mastologista e, às vezes, são consultas densas, como eu falei. São consultas que não dá para abordar todos os assuntos. Então, ter a parte multidisciplinar mesmo, continuar indo na sua ginecologista de confiança, porque essa ginecologista vai colher o preventivo e vai conseguir abordar outros assuntos, e não só o tratamento oncológico, né? Continuar indo numa psicoterapeuta, pensar numa terapia de casal para o casal. Então, são várias alternativas e que a gente que tem que propor. A paciente não é obrigada a saber disso tudo. Então, a gente tem que abrir um pouquinho a nossa cabeça e começar a entender um pouquinho individualizado de cada uma delas. Nossa, você falou tudo. Como é importante vocês levarem isso para os médicos, para a equipe, para que a gente, né, possa saber o que está acontecendo em vocês, né, com vocês e poder direcionar o melhor cuidado possível, né, para que possa controlar esses efeitos. Que não sabendo, né, o que isso acontece, é difícil direcionar. Então façam isso. Conversem com seus médicos, levem essas situações, que isso é fundamental. Obrigada, Monique. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi ótimo.